Gente, boa noite a todos. Vamos agradecer mais uma vez a oportunidade, agradecer a Darlene, né, pelo estudo do Evangelho, pelas ideias que ela trouxe para nós para refletir mais ainda, e pedir a Jesus que continue nos iluminando. Boas-vindas aqui aos meus amigos ali, né? Sejam sempre bem-vindos, sempre retornando, né? E a todos que estão aí encarnados, desencarnados, né, que nós possamos aproveitar o momento presente. O Delan já adiantou a questão do Livro dos Espíritos semana que vem, né? Na verdade, não vai mudar nada, né? Vai ser Livro dos Espíritos e vai ser eu. Não mudou quase nada. Só não vai ter Evangelho, a diferença vai ser essa. Mas eu prometo que nós vamos cantar uma música aqui semana que vem, uma música que eu fiz para o Livro dos Espíritos. Certo? Aguardem o próximo capítulo. Tá bom? Então hoje, estudando o Livro dos Espíritos, nós estamos na questão 26, que ainda está falando sobre... Acho que é 25A, faltou, né? Nós paramos a 25. Ah, tá. 25A. Tá certo. Porque a 25 é 25A. Isso. Ok. Então eu vou ler a 25 então de novo, e a 25A a gente caminha, depois vai para a 26, tá bom? Então na 25A, ainda falando sobre espírito e matéria, né? Ele fala o seguinte: o espírito, na 25, o espírito é independente da matéria ou não é mais do que uma propriedade desta, como as cores são propriedades da luz e o som uma propriedade do ar? A resposta: são distintos, mas é necessária a união do espírito e da matéria para dar inteligência a esta. Então, eles são distintos, né? Espírito, matéria. Aqui na frente nós vamos achar essa definição bem claramente, né? Espírito, matéria, são distintos, mas os dois precisam unir. Me lembro, se não me engano, que eu até citei o exemplo da Gênesis do Moisés, né? No início lá, quando Deus modela o homem do barro da terra, depois assopra em suas narinas e ele se torna uma alma vivente. É um simbolismo, né? Mas que dá uma boa ideia da questão da distinção, mas ao mesmo tempo da necessidade da união do espírito com a matéria, para que o espírito construa, modele a sua evolução através da vida na matéria. Por isso é importante uma e outra, né? E na continuação ele fala assim: esta união é igualmente necessária para a manifestação do espírito. Por espírito, entendemos aqui o princípio da inteligência, abstração feita das individualidades designadas por esse nome. Então, para nós, espírito é a individualidade, né? Então, espírito, matéria. Ele pergunta: esta união é igualmente necessária para a manifestação do espírito? A resposta: é necessária para vós, porque não estáis organizados para perceber o espírito sem a matéria. Vossos sentidos não foram feitos para isso. Então, ninguém nunca viu um espírito, que a gente tem a notícia, pelo menos. A gente vê sempre algum tipo de matéria que o espírito utiliza para se mostrar, para chamar atenção. Certo? Então, quando eu falo assim, uma pessoa desencarnou, fala: eu vi o espírito fulano de tal, ou da fulana. Você não viu o espírito, você viu o perispírito. Aquele envoltório que a Darlene falou aqui, que acompanha o espírito durante o sono. Então, durante o sono, o espírito, com o seu envoltório fluídico, ou o seu perispírito, ele se afasta do corpo. O corpo fica lá dormindo e o espírito vai se afastar. Como ele só dormiu, não houve desligamento total, depois o corpo vai voltar, ou o espírito vai voltar ao corpo e aí vai acordar. Certo? Na desencarnação, o processo é parecido, com a diferença que a partir daí ele não volta mais naquele corpo. O corpo vai seguir o destino dele. E o espírito também o dele. Mas o espírito, para se mostrar aqui para os nossos sentidos que são materiais, ele só se mostra se materializando.
Isso vem, a gente pode começar a pegar o exemplo lá de Jesus, mas eu quero que tem mais para trás. Mas lá de Jesus, na ressurreição, o que a gente chama de ressurreição, né, que foi muito falado esses dias aí, na Semana Santa, na Páscoa e tudo mais, naquele momento ali, quando ele tem a primeira aparição para Maria Madalena, ele se materializou. Então, ela não viu o Cristo. Ela viu o corpo que ele utilizou para se materializar, para chamar a atenção dela. Depois, os discípulos em Emaús, os discípulos em diversas outras situações, em todas elas foi materialização ou aparição. O que eles viram? O Cristo? Não, nem Jesus, né? Eles viram o Cristo se mostrando através de um corpo parecido com o corpo que Jesus tinha usado, mas que já tinha sido enterrado. Certo? Então viram o perispírito. O perispírito é um corpo fluídico semimaterial. Ele não é só espiritual. E outra coisa interessante, estou sempre chamando a atenção para isso, espiritual pode não ter exclusivamente relação com o espírito. Pode relacionar também com invisível, imperceptível com os nossos sentidos comuns. Certo? Então, quando nós vemos alguém nesse sentido, nós vemos a matéria que foi utilizada para fazer a materialização ou a aparição. O Espírito dirigiu os magos para eles irem até o lugar onde Jesus tinha nascido. Como que eles dirigiram? Foi uma estrela. Dizem que foram espíritos que dirigiram eles para eles verem aquelas estrelas e seguir a estrela. Mas os espíritos podem ter se mostrado naquela forma para guiá-los até chegarem no objetivo que precisavam alcançar. Então, existem várias outras formas, vários outros recursos que os espíritos utilizam para chamar a nossa atenção de alguma forma. Mas sempre tem uma forma, e a forma é material. Por mais sutil que ela seja, ela ainda é material. Ok? Entendido? 26. Pode-se conceber o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? Já está até respondido, né? A resposta: pode-se, sem dúvida, pelo pensamento. Mas se você parar e pensar assim, mas como que é o espírito? Não sei. Então como é que você vai pensar no espírito? Hã? Como que é o espírito? A pergunta do Kardec ou a minha? Do livro. E ele perguntou se pode conceber o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito. Você consegue imaginar, acreditar na possibilidade de um ou outro existirem independentemente? Você consegue imaginar isso? Pensar sobre isso? Sim, consegue. Mas se você for pensar no espírito independente da matéria, você não tem, vamos dizer assim, material para isso. Como que é o espírito? Aí você vai falar assim, é uma estrela, estrela é material. É uma luz, é material. É uma forma humana, é material. É uma sombra, é material, é tudo material. Entendeu? Então, existe a possibilidade, nós acreditamos que o espírito existe sem a matéria, no sentido que nós conhecemos aqui. Mas se você for imaginar realmente, você não consegue imaginar o espírito sem as formas materiais. Sim? Então, podemos pensar que o pensamento é o espírito é o pensamento. Não, nós podemos falar que o pensamento é do espírito. Nós, espírito, pensamos. É. Pensamento na terra? Sim. Porque quando você pensa, você atua no fluido cósmico universal. Quando você atua no fluido cósmico universal, você começa a materialização do pensamento. Quando você constrói uma imagem,
significa que aquilo foi imaginado. Então, imaginar é criar imagem. Como que eu crio imagem? Pensando. Então, eu, espírito, crio uma imagem pensando. Entendeu? Então, o pensamento é uma das características do espírito, um dos atributos. E para a evangelização infantil, a gente leva como exemplo a luz. Ah, A gente passa para poder acender a lâmpada, ninguém vê. Mas sim, ela sim pode ser. sim, Então, coloca em concordo que a alma física da lâmpada, corpo, aquelas anteninhas lá, a gente pode ver, e a energia que é os alunos é o espírito. sim, ótimo, Então, ótimo o exemplo. espírito não é luz, mas aquilo que provoca a luz. Isso. Porque a luz também só se mostra de uma forma material. Você já viu a eletricidade? A gente só sente, né? Se tomar um choque. Se tomar um choque, você sente, né? A gente morre de medo de eletricidade, né? Mas você está com medo de uma coisa que você nunca viu, mas você já sentiu. Ou já ouviu alguém falar que sentiu, e há um índice, aproveitando, há um índice altíssimo de acidentes com morte por causa de eletricidade. Doméstica, sim. Mas ninguém foi muito aqui, ó. A minha mãe sai para trabalhar e estava da chave de saúde. Ah, E assim, tudo santo. E imagina. aí, eu e o Gilmar eram mais pretinho, né? Então ele ficava muito comigo. Eu e a Maria. E a gente dobrava aqueles espaços dele no gato e criava uma tomada. Os dois de pé no chão, um segurando a mão do outro. Eu ia na frente. Aí a gente sentia, tinha um homem forte, esmagando, a gente apertando a gente, entendeu? Era muito estranho. Eu não sei como a gente conseguia soltar. Mas a gente fazia isso. Eu não sei como vocês conseguem estar vivos ainda. Era muito estranho. A gente não via, mas a gente sentia aquela energia, aquela coisa apertando a gente. Mas se você perguntar como é que a gente tirava o gato, eu não sei. Né? Eu conversei um dia desse com uma médica lá do pronto-socorro, que é da área de queimados, e ela estava falando sobre a quantidade de pessoas que morrem ou têm acidentes graves de queimaduras sérias por causa de eletricidade. E a eletricidade não é eletricidade só pesada, não é de dentro de casa, aqueles choquinhos, aquelas coisinhas ali, esses pequenos acidentes que acontecem em casa, às vezes faz um horror. Então, essa eletricidade que faz tudo isso aí, você não vê ela, não. Você vê quando ela se materializa através da lâmpada, por exemplo, ou através de algum efeito que ela vai produzir. Certo? E assim seria o espírito. Então, o espírito ainda não tem, a gente não pode dar uma forma para o espírito. Pode dizer que ele tem forma, que ele tem cor, que ele tem cheiro. A gente não pode dizer nada disso ainda. Nós não temos ainda expressões para definir o espírito. Por isso, ele precisa da matéria para se mostrar, para se manifestar de alguma forma. Nós sabemos que somos espírito. Eu sou espírito, sabe? Vocês estão olhando para um, mas veio um corpo, que é totalmente material. Né? Eu olho para vocês e vejo vários espíritos encarnados através do corpo, mas eu não vejo o espírito. Os espíritos puros é só o espírito. Tem essa mesma coisa. Pois é, essa é uma questão interessante, né? Que eles falam assim, tem que ter alguma coisa. Na nossa concepção, você não consegue separar isso. Tem que ter alguma coisa. Para você conceber o espírito puro, você tem que ter alguma referência que é material. A resposta à questão 25 é justamente isso. Nós não temos uma organização para perceber o espírito. Isso. Ou seja, nós temos um sentido para perceber o espírito. Nós temos que ter algo formado para que nós tenhamos essa percepção. Então, aí chega um espírito muito pesado, muito impuro, muito daqueles, complicado. Aí você não vê, você sente o quê? Arrepios,
dá aquele sono de repente, dando abrir boca, por exemplo, né? E aquelas coisas esquisitas, você sente alguma coisa ruim. Ou seja, essas sensações todas acontecem no corpo de uma forma material. Chega um espírito muito bom, chega o Bezerra, né? O Bezerra hoje está fazendo aniversário que ele desencarnou. 11 de abril de 1900, né? E aí chega o Bezerra, com toda a leveza dele e tal, aí você sente um momento bom, sente uma tranquilidade, sente uma paz, uma tranquilidade que é material. E que mexe na matéria, que reflete na matéria. Por isso é difícil, é complicado entender isso aí, e é difícil conceber um sem o outro, principalmente quando você vai pensar no espírito. O espírito realmente livre, totalmente livre, sem nada de material. Mas ele existe. É igual a ideia de Deus. Aqui na escala espírita, está dizendo, não é na escala espírita, né? No Sermão da Montanha, Jesus fala que bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus, né? Na escala espírita, impuro é o 10º lugar, 10ª classe, e puro é primeira. E nós estamos aí na 7ª, 8ª, por aí ainda. Certo? Então, estamos muito mais materializados do que espiritualizados. A nossa condição para entender Deus, que é o Espírito, está muito longe. E nós temos uma referência material, uma ligação material ainda muito forte. Então, daí todas as dificuldades que nós temos em relação à própria morte. Né? A gente está estudando a morte, sobre a desencarnação, todos os processos, ao longo de todo esse tempo que a Darlene colocou aqui, a gente está nascendo e morrendo. Mas não acostuma com a ideia de jeito nenhum. Né? Você vai ser espírita agora, você vai ter a vida livre. Vai ter a vida de espírito livre, usando um corpo que ainda é matéria, que vai ter o peso de como você usou a matéria física aqui essa mais pesada. Então, vai continuar vivo, mas eu não consigo me imaginar espírito vivo e feliz depois de desencarnado. Por quê? Estou apegado à vida material, às coisas materiais, às pessoas materiais. Eu quero ver pessoas, eu quero pegar pessoas, eu quero sentir pessoas. Mas lá vai ter isso, mas eu estou mais seguro aqui. E aí? Né? A gente está lendo lá A Vida Continua, né? E A Vida Continua, do André Luiz, é a última da série. E aí tem lá o Ernesto e a... Como é que chama ela lá? Eu esqueci o nome dela. Eles encontraram lá em Poços de Caldas, né? Ficaram conhecendo lá, coincidentemente e tal. Aí eles iam fazer a mesma cirurgia, coincidentemente também. Moravam em São Paulo, umas certas coincidências, né? E coincidentemente fizeram a cirurgia nos mesmos dias e desencarnaram também na mesma cirurgia que fizeram. Volta ao plano espiritual, não vou contar o livro todo não, tá? Mas eles voltam ao plano espiritual. Aqui, eles já estavam até conversando alguma coisa sobre essa questão toda da espiritualidade, dos conhecimentos filosóficos e tal. Quando chega lá, eles continuaram pessoas, se encontraram lá como pessoas, Ernesto. E aí ele se dirige a... Lembra o nome dela aí? Como é que ela chama? Gente, a gente está lendo o livro, eu esqueci. Voou completamente. Evelina, aí. Isso. Aí a Evelina, Evelina e tal, os dois estão lá, estão se vendo. Se veem com uma forma muito parecida. Tanto é que não estranham isso. E não estranho o fato de encontrar, só estranho o fato de encontrar lá e não ter os parentes dele por lá ainda. Eles estão num lugar que parecendo esquisito. Aí o pessoal começa a dar umas dicas para eles que eles já desencarnaram. Que todo mundo que está naquele lugar ali já desencarnou. E eles começam a questionar. Aí vem um dos mentores, dá algumas respostas sobre isso, né? E eles questionam o mentor.
Ele é o orientador, o instrutor lá da região, né? E eles questionam ele, não, você deve estar enganado, não pode. E é assim. Por quê? A gente quer a matéria. Quando vê lá a matéria, ainda assim duvida. Vai continuar a vida, nós nos veremos num corpo semimaterial, que é muito parecido com esse que nós usamos aqui. Nós vamos continuar pensando, nós vamos continuar sentindo frio, sentindo calor, sentindo fome, as nossas paixões vão continuar, os nossos melhores sentimentos vão continuar, continua tudo, só perde a matéria. A inteligência, os sentimentos, tudo estão relacionados com o espírito. Então, essa é a separação que a gente consegue fazer e imaginar por enquanto. Quando nós nos tornamos puros, aí nós vamos entender tudinho e vamos ter todas essas respostas. Certo? Vamos encontrar lá? Aí a gente conversa depois. Né? Daqui uns dias, lá no primeiro lugar lá da escala espírita, né? Daqui uns dias a gente conversa lá. Tá bom? Tem pressa não. Mas não, é tipo assim, questão de uns. Bom, aí ele pergunta assim, haveria assim, para reforçar, para ficar bem objetiva a resposta e bem claro, né? Fala assim, haveria assim dois elementos gerais do universo? A matéria e o espírito? É a questão 27, tá? Aí eles respondem, sim, e acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Aí eu falei que semana passada, né, que o Herculano Pires, ele fala que o universo se define por uma tríade, como as tríades druidas, Deus, Espírito e Matéria. Que é exatamente isso que está aqui, ó. É uma tríade, tipo um triângulo, né? Deus, Espírito, Matéria. Mais ou menos assim. Não, é só fazer assim, né? Deus, Espírito, Matéria. Isso é a definição bem resumida do universo. O universo se define assim. Aí nós vamos entender matéria, vamos entender espírito, vamos entender Deus. Vamos relacionar espírito com Deus. E vamos entender a matéria como a forma física que nós vamos utilizar para moldar, para construir o nosso crescimento espiritual. Sim? Quer dizer, então, que à medida que eu estou no livro, a matéria vai deixar de existir. Não, ela vai ficando mais sutil. A matéria não vai deixar de existir. O universo se define por essa tríade. Então, as três coisas existem: Deus, Espírito e Matéria. Na medida que nós vamos desmaterializando, a matéria que nós vamos utilizar vai ser mais sutil. Então, nós teremos percepções melhores para o lado espiritual e também para o lado material. Nós vamos entender melhor as duas situações, certo? Então, nós estamos aqui no mundo de prova e expiação, a Terra. Prova e expiação. Estamos na classificação da escala, lá nas ordens, na ordem de espíritos imperfeitos. Então, puros, bons, imperfeitos. Nós estamos ainda na classificação dos imperfeitos. Quando eu falo nós, estou falando eu, né? Vocês eu não sei. Eu imagino que estejam também alguns, pelo menos. Né? Então, imperfeito. O imperfeito, a característica principal é domínio da matéria sobre o espírito. Certo? E os bons? Inverteu. Domínio do espírito sobre a matéria. Então, para nós, a matéria tem aquele peso que a Darlene citou, que é um peso, vamos dizer, relativo. Tá? Então, tem um peso considerando a questão espiritual
e considerando a quantidade de matéria que nós precisamos para fazer o nosso trabalho aqui. Então, ela tem esse peso. O nosso trabalho de desmaterialização, ele vai acontecendo gradativamente na medida que nós vamos desenvolvendo as virtudes e vamos entendendo a nossa realidade espiritual. É quando nós vamos percebendo a essência do que está por trás da letra. Que a letra é a representação da matéria da vida. Então as palavras saem materializadas, os escritos saem materializados, as coisas que a vida vai apresentando para nós, elas são materializadas, são representadas pela matéria. Mas nós vamos aprendendo na interpretação do Evangelho, por exemplo, e da vida, e o Evangelho é interpretado para a gente aprender a interpretar a vida. Na interpretação, nós vamos buscar a essência. Qual que é a essência do Evangelho? Num primeiro momento, a essência do Evangelho é muito parecido com a nossa capacidade de entender o Espírito. Mas na medida que vamos estudando, vamos achando a essência do Espírito, do Evangelho, que é exatamente essa interpretação espiritual do que está escondido por trás da letra do Evangelho. A parábola traz uma série de ensinamentos escondidos, né? Nós vamos descobrindo esse ensinamento. Com isso, nós vamos descobrindo a nossa condição espiritual. Vamos percebendo que estamos muito mais em termos espirituais do que nós mesmos concebemos, porque ainda estamos muito materializados. Aí a gente vai começar a perceber, a compreender certas coisas que até começar a estudar nós não entendíamos. Esse é o processo de espiritualização. Aí nós vamos nos espiritualizando. Aí nós passamos pela Terra. Agora, se Deus quiser, nós vamos lá para o mundo de regeneração, né? Aí vamos passar por regeneração, e aí vamos fazer a virada para a condição lá dos bons, né? Aí vamos passar para os mundos felizes, até chegar nos mundos celestiais. Qual que é a necessidade principal? Desmaterialização, ou espiritualização. Buscando cada vez mais a nossa essência, a nossa espiritualidade. Neste momento, estamos ficando cada vez mais próximos de Deus, do Espírito Maior, né? Porque nós vamos nos aproximando, estamos passando pela porta estreita. Jesus foi procurar a porta estreita, que larga o caminho da perdição. Então, a porta que vai estreitando no Evangelho é a porta que, para nós, até um determinado momento, temos dificuldade até entender a importância disso. A partir do momento que entendeu, vai ficando tudo muito mais fácil. Aí você vai entender com muito mais amplitude. Você vai voltar aqui na Terra e vai ver as pessoas aqui da Terra que você conviveu ou que você conheceu de alguma forma. Você vai ver o quanto elas estão envolvidas ainda na vida material e o quanto você já está acima disso, porque consegue ver tudo que está acontecendo à volta das pessoas e elas não conseguem. Certo? Então, Bezerra, por exemplo, né? O Bezerra tranquilamente pediu para continuar aqui, no âmbito da Terra. Queria continuar ajudando aqui enquanto houvesse dor e sofrimento. Vai demorar, né? Mas ele pediu. Por que ele pediu isso? Ele já entendeu. Para ele está claro tudo isso aí. Então, para ele, tranquilo, continuar aqui e ajudar as pessoas aqui, orientar, ajudar, tanto através da intuição, através de uma materialização de algo que possa ajudar de alguma forma, materializando mensagem através de médiuns. Então, tudo isso vai acontecendo vindo dos espíritos que têm ou usam uma determinada matéria que não é suficiente para se materializar para nós. Aí entra o médium. O que o médium faz? O médium está aqui materializado, está num corpo físico.
mas ele tem uma facilidade para se emancipar, para se afastar um pouco desse corpo físico, um pouco ou muito, até um determinado limite. Então, no momento em que ele está exercendo a mediunidade, ele se eleva ao plano espiritual. Daí ele vai ao plano espiritual. Se ele se eleva realmente, os mentores, esses que estão para ajudar, eles descem para entrar em sintonia com o médium, para que o médium capte a mensagem que eles estão passando e materialize aquela mensagem para nós através da escrita ou da fala. Certo? Mas por que eles não descem direto e fazem isso? Porque eles passam para o médium muito através do pensamento. O médium capta esse pensamento. Então, até o limite que ele vai, alguns vão bem além e captam muito mais. Mas os médiums mais comuns, eles vão um pouco além. Captam o que é possível. Então, eles descem até esse ponto que é possível para que a mensagem chegue para nós aqui com uma certa elevação. Caso contrário, se eles descessem muito, eles passariam mensagens com as mesmas expressões, com as mesmas vibrações da Terra. Não acrescentaria muita coisa. Então, para acrescentar muita coisa, para trazer conhecimentos para nós de uma certa elevação, eles precisam se manter num certo nível. O Leon Denis, lá no Invisível, ele fala, quer dizer, se a nossa vibração aqui é de 500, né, por segundo, faz de conta, 500 vibrações por segundo. Então, o médium, quando ele está mediunizado, ou quando ele está em oração, mediunizado, elevado, ele vai subir as suas vibrações para 750. O espírito, ele vai vibrar numa faixa de 1000. Mas no momento que ele vai passar a comunicação, ele vai baixar até 750, para ele passar uma vibração não tão elevada, mas não tão baixa, para que esse médium capte aquela mensagem e reproduza, materialize a mensagem para nós aqui. Então aí a gente vai vendo a importância da matéria e a manifestação do espírito através da matéria. Certo? O espírito que manda essa mensagem, por exemplo, quando o Chico recebeu o livro Evolução em Dois Mundos, alguém já leu Evolução em Dois Mundos? Ele é super simples, né? Tranquilo, fácil de ler, não é? Hã? É, pois é. Então, o Evolução em Dois Mundos é um livro de altas informações científicas, mas de revelações, inclusive. Tem coisas na obra do André Luiz que a ciência descobriu tem pouco tempo. A ciência divulgou, né? Tem pouco tempo. Tem muita coisa na obra do André Luiz que a ciência foi trabalhar depois, bem depois que já estava na obra dele. Por quê? Essas informações vieram, de uma certa forma, entre aspas, né, antecipado, mas com um cunho de conhecimento muito elevado. Por que veio através do Chico? Porque o Chico tinha uma capacidade de elevação muito maior para captar essas mensagens de alto nível e trazer essa mensagem e materializar aqui em código. O Kardec é o codificador da doutrina espírita. O codificador deixa o quê? Código. Por que nós estamos aqui estudando livros dos espíritos? Porque a maioria de nós, pegar o livro e for só lendo, não vai entender nada. Aí nós criamos grupos de estudos para discutir o livro dos espíritos. O que nós estamos fazendo? Decodificando o livro dos espíritos. O que nós vamos fazer ao estudar o Evolução em Dois Mundos, lá do André Luiz através do Chico? Nós vamos decodificar. Como? Tem um camarada aí que criou um elucidário da Evolução em Dois Mundos. Ou seja, ele criou um dicionário específico para o livro Evolução em Dois Mundos. Porque tem umas expressões lá que você só consegue iniciar o entendimento
se você tivesse elucidado na mão. Entendeu? Então, o que está ali? Código. Como é que você vai entender aquele código? Você vai entender usando códigos mais simples daqui que você já conhece. Mas e se não conhecer nem os mais simples? Você vai ter que estudar mais ainda e vai ter que pedir alguém para te explicar, para esclarecer melhor, para você iniciar o seu entendimento daquela matéria. Certo? O João... Dois livros do isso, é esse evolucionismo do mecanismo Mecanismo do mesmo. do Chico, como também a participação do Valdo Do Vieira. Valdo Vieira. O Valdo Vieira, na época, ele estava estudando, fazendo a medicina. Ele era... Então, Exatamente. deu vamos dizer, um apoio muito grande para a espiritualidade, para aquela tecnologia que acho que nem ele mesmo sabia. Isso. Então é tudo código. Nós estamos aqui decodificando. O Kardec é codificador. Por que codificador? Porque ele trabalhou em alto nível com os espíritos superiores para trazer uma doutrina que era novidade, que seria muito novidade, revelação. Então trouxe muita coisa diferente do que a gente já conhecia. Por isso foi tão combatido. O que a gente conhecia? A gente ia nas igrejas e os líderes das igrejas, das diversas igrejas, falavam: é isso, está escrito aqui, é isso, isso, pronto. Você tinha que acreditar, você não podia questionar. Você não podia nem duvidar. Certo? Se você falasse: não acredito nisso aqui não, blasfêmia, pecado, você vai ser castigado. Então você não podia nem, né? Se você questionasse determinado assunto, mistério de Deus. Porque nem as pessoas que eram questionadas sabiam explicar muita coisa. Aí quando vem o Consolador, ele vem explicar essas coisas. Ele vem ensinar todas as coisas e esclarecer aquelas que haviam sido esquecidas. Como que ele vem ensinar? Ele trouxe um código menos difícil, tá? Aí nós vamos estudar esses códigos todos, usando recursos que vieram depois com as obras complementares. E a gente continua tendo que estudar o que a obra complementar trouxe, as historinhas do Irmão X, a obra romanceada do André Luiz, que a gente primeiro lê o romance, para depois ler o livro e ver as instruções que tem nele, né? A própria obra do Emmanuel, os romances do Emmanuel, primeira vez eu vi, nossa, um romance fantástico, há 2000 anos, né? Você lê um romance, você lê Paulo Estevão, primeira vez, foi o melhor romance que eu já li até hoje, Paulo Estevão. Aí depois você vai lá ler de novo Paulo Estevão, e lê mais uma vez. Está romanceado, mas está muito além de romance. Toda a obra é quando nós vamos pegando aqueles códigos que estão ali em forma de romance e vamos entender aqueles códigos. Qual o ensinamento que tem em cada um deles? Qual a essência de cada um deles? O que eu preciso entender com cada história, com cada personagem? Como que eu vou entender a história de um personagem e me relacionar com essa história? Me comparo com o personagem, me coloco no lugar dele e vejo o que ele fez que não devia, o que ele fez que devia, e o que eu estou fazendo em relação ao que ele fez. É aí que nós vamos entendendo e vamos pegando a essência do ensinamento. E ainda tem o João, né? No Apocalipse. O João subiu tão alto que provavelmente nem ele entendeu nada do Apocalipse. Né? Porque o Apocalipse vem de uma forma tão complexa, ainda hoje, 2000 anos depois, que fizeram tantas interpretações assim, muito superficiais ainda, né? Sobre o Apocalipse, como assim, aquele momento de destruição, de fim do mundo. Você fala que é uma coisa apocalíptica, você está falando de destruição, falando de dor, de sofrimento. Não entendeu a mensagem, né? Mas o João se elevou tão alto que os códigos que ele pegou para representar o que ele viu, mesmo sendo expressões da Terra naquele momento,
Para você juntar tudo e entender a mensagem, você tem que sair estudando cada coisa daquela lá. E aí vem a complexidade. Você pega e lê, não entende nada. Né? A revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, né, que veio de Deus, que veio através do Espírito, que chegou no João, aí ele vai contar que ele foi arrebatado em Espírito e foi elevado lá naquelas alturas lá. Então, quanto mais elevado, mais alta a informação. E mais necessidade de uma materialização dela, passando por ciclos diferenciados de conhecimento até chegar em nós. Uma pessoa de um nível mais elevado vai interpretar o Apocalipse para outros que estão imediatamente abaixo. Se for no nível científico, por exemplo, né? Eles vão pegar, os cientistas vão pegar, vão estudar e vão entender algumas coisas. Mas eles vão passar para outros entenderem um pouquinho abaixo. E esses vão um pouquinho mais abaixo, até chegar para nós. Esse é o papel dos médiuns. Trazer essas mensagens para nós através da materialização das palavras usadas aqui, mas a união das palavras e a ideia que vem ainda cria um grande conflito. A gente tem que estudar as ideias, desenvolver as ideias para atingir o objetivo. Tá? Então, tudo isso está relacionado com o espírito e matéria. É a utilização da matéria para que o espírito traga a luz para nós. O esclarecimento, o conhecimento, a clareza de entendimento. Por isso, luz vai clarear, vai esclarecer. Não é assim que a gente fala? Ficou claro? Ficou, né? Então, clareou. Esclareceu, deu luz, então eu saio daqui hoje mais iluminado, ou menos escurecido, porque algumas coisas clarearam para mim. Combateu a minha ignorância, representada pelas trevas, e aumentou a minha lucidez. Lucidez está relacionado com luz também, né? Aumentou a minha clareza de entendimento, aumentou a minha luz, me iluminou. Eu saio com um pouquinho mais de conhecimento da vida em relação ao que eu tinha antes de estudar, antes de compreender. E assim vai. Deixa eu ler a resposta toda, né? Então, haverá, assim, dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Sim. E acima de ambos, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Essas três coisas são o princípio de tudo o que existe, a Trindade universal. Mas, ao elemento material, é necessário juntar o fluido universal, que exerce o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, demasiado grosseira para que o espírito possa exercer alguma ação sobre ela. Embora, de certo ponto de vista, se pudesse considerá-lo como elemento material, ele se distingue por propriedades especiais, mas é matéria. Certo? Se fosse simplesmente matéria, não haveria razão para que o espírito não o fosse também. Ele está colocado entre o espírito e a matéria. É fluido como a matéria é matéria. Suscetível em suas inumeráveis combinações, como esta, e sob a ação do espírito de produzir infinita variedade de coisas das quais não conheceis mais do que uma ínfima parte. Esse fluido universal, ou primitivo, ou elementar, sendo o agente de que o Espírito se serve, é o princípio sem o qual a matéria permaneceria em perpétuo estado de dispersão e não adquiriria jamais as propriedades que a gravidade lhe dá. Então, a referência, para a gente não se perder aqui nessas colocações, é: o fluido é espírito? Não. É Deus? Não.
Então é matéria. Certo? Matéria como? Nas diversas divisões, diante das diversas propriedades da matéria. Aí ele fala de fluido. Lá na Gênese, o livro dos Espíritos é o primeiro, a Gênese é o último. O quinto livro da codificação. Só para a gente ter uma ideia aqui, ó. Na Gênese, aqui no capítulo 14, no item 2, chama, o capítulo 14 é os fluidos, natureza e propriedade dos fluidos, elementos fluídicos. Aí no item 2 ele fala, o fluido cósmico universal, como já foi demonstrado, é a matéria elementar primitiva da qual as modificações e transformações constituem a inumerável variedade dos corpos da natureza. Então aqui está confirmado e mais explicado. O fluido cósmico é matéria, certo? Mas tem uma variedade muito grande e vai fazer as grandes transformações. Aí você olha assim, o nosso corpo é matéria, né? O ventilador é matéria. Esse negócio aqui é matéria. Esse forro aqui é matéria. Certo? Qual que é a origem dessas matérias grosseiras que você está usando aqui? Qual que é a origem da matéria que é utilizada no perispírito, que é semi-material? É a mesma matéria que tem origem lá no fluido cósmico universal. Você, sim. Então, nós estamos nesse nível de evolução aqui. Então, sofrendo assim, só um pouquinho, né? A geração, teremos a confiança maior. Vai ampliando o entendimento. A Exato. cada grau alcançado, compreensão de, digamos, 60%, 80% até causa de compreensão máxima. Isso, exatamente. Que seria a evolução, né? O complemento da evolução, né? Se você pegar água, ela tem H2O, a forma da água, né? Ela tem um átomo de hidrogênio e 2 de oxigênio, não é isso? 2 átomos de hidrogênio. É 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio. H2O. Tá certo. H2O. Tá. Então, 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Então, a água você pode beber, você pode tomar banho, você pode fazer uma série de coisas, né? É matéria. Se você pegar a água oxigenada, ela é H2O2. Alguém bebe água oxigenada? Ela tem os mesmos elementos. H2O2, né? Hidrogênio e oxigênio. Aumentou uma molécula de hidrogênio, de oxigênio, e muda completamente o gosto, a característica, até o efeito. Entendeu? Agora, estende isso para o universo. Quando foi que a nossa química descobriu todos aqueles elementos químicos e começou a destrinchar as diversas matérias que existem e as suas fórmulas, aquelas fórmulas todas. Então, esses elementos, eles são do princípio cósmico universal, que até então era tudo igual. Mas a união das moléculas, vamos chamar de moléculas, né, que eu não sei um outro nome, a união dessas moléculas em quantidades diferenciadas passa a fazer diferentes formas materiais. Certo? Você tem células no corpo, né? O corpo é cheio de células, tudo é célula. Então, quantos sistemas, quantos órgãos, quantas partes tem o corpo? Todas essas partes são formadas por células e a união dessas células, a quantidade, talvez, a forma de cada uma delas, vai fazendo cada um dos órgãos diferenciados que tem no corpo. Entenderam como é difícil entender isso? Só para ter uma ideia. Entenderam a complexidade do negócio? Isso no plano físico. No plano físico, a gente está palpando.
né? Porque o Emmanuel tem uma página que eu botei, no Perispírito, capítulo 6, ele fala que a estequiogenética do plano espiritual transcende o plano físico. Ou seja, nós conhecemos os elementos químicos da Terra, pensando que esses são só os elementos que realmente são da Terra. Mas existem outros elementos da própria Terra que nós ainda desconhecemos no plano físico. Isso. Complica o Monte Kim, né? Por exemplo, você pode perguntar a espiritualidade, nunca perguntei, mas pode perguntar qual que é a forma da água no plano espiritual, eu não sei. Será que é H2O? Qual que é a densidade da água no plano espiritual? Qual seria? Pode mudar tudo, exatamente. Pode ter acréscimos, ou menos coisas ou mais coisas, de acordo com a densidade, com o gosto, com a cor, tem uma série de coisas. Né? Então, gente, tem muito para aprender, não tem? Então, vamos devagarinho, vamos aprendendo tranquilamente, vamos lendo o que é possível, o que dá para entender, e vamos fazendo a vida ser cada vez melhor dentro daquilo que nós já conseguimos fazer. Esse é o objetivo. Na medida que nós vamos melhorando espiritualmente, nós vamos desenvolvendo virtudes, essas virtudes vão nos preparando para ter acesso aos nossos amigos espirituais. Na hora que for dormir, quem já se preparou o dia todo, cumprindo os seus deveres, exercendo o papel de uma pessoa virtuosa, essa é a pessoa que, segundo a Darlene, né, foi ela que falou, vai para a cama tranquilamente, né, e vai continuar o seu processo, o seu contato com o plano espiritual, agora de uma forma mais intensa, mais ampla, porque estará muito mais fácil o desprendimento para entrar em sintonia com eles durante o sono. Amanhã, acorda com outras ideias, com outras intuições, com outras soluções, com outros pensamentos. Agora o meu pensamento está turvo, está complicado ainda, que eu não estou entendendo uma coisa. Chega amanhã, depois de passar por todo esse processo, eu acordo com as ideias totalmente renovadas. Algumas coisas pareciam tão difíceis, ficam muito claras. Mas isso é preciso ter o complemento da prece, que é uma busca voluntária de sintonia mais perfeita com o plano espiritual durante o tempo que o nosso corpo estará dormindo. Nós estaremos sempre acordados, tá? Então vamos agradecer a Jesus, aos amigos pelo momento, né, fazer a nossa oração de agradecimento. Lembrando que a semana que vem, então, vai ser o estudo sobre o Livro dos Espíritos de uma maneira diferente. E na outra, vai ser a questão 27A, tá? Dando continuidade. Jesus amigo, nós agradecemos a oportunidade desta noite de estudo, de aprendizado, agradecemos pela felicidade que temos ao chegar no cantinho de Jesus e encontrar, trazendo a mensagem do Evangelho para nós, uma nossa irmã que um dia desses chegou a casa, acompanhada por um outro nosso irmão que já está desencarnado, né? E que chegou, participou, se integrou, participou mais ainda, estudou, se interessou e hoje já está trazendo a mensagem do Evangelho para nós de uma forma tranquila e calma, mostrando que o Evangelho pode ser passado por todos nós de acordo com a nossa boa vontade, com o nosso interesse, com o nosso estudo. E assim aqui no plano físico, assim no plano espiritual. Obrigado, Senhor, por essas constatações. Obrigado pelos pequenos momentos de felicidade que temos ao ver o sucesso, o crescimento, o aprendizado e o desenvolvimento de todos nós, de todos aqueles com quem convivemos, com quem podemos contar no presente, certamente no futuro, mas especialmente contar com esses nossos irmãos mais elevados, como o nosso irmão Bezerra, que no dia 11 de abril de 1900 deixou a Terra e deixou também um grande legado
grandes exemplos e ensinamentos para todos nós. Obrigado a todos. Jesus nos ilumine, nos abençoe, hoje e sempre, que assim seja. Obrigado.